Bem, pessoal, ler bula de remédio, ficar procurando efeito colateral de remédio que você está tomando na internet, pode te gerar um efeito que a gente chama nocebo, que é preocupante, pode prejudicar o seu tratamento. Vou explicar para vocês qual o conceito por trás disso, né? Não é para você se assustar, né? Até porque eu faço tanto vídeo aqui de risco de tal remédio, tudo isso, mas eu vou explicar quais pessoas isso pode preocupar ou não pode preocupar. Vamos lá só para vocês entenderem. A medicina é uma ciência, né? Como qualquer ciência, ela metrifica tudo o que está acontecendo, né? E desde os primórdios da medicina, a gente sabia que a fala, a crença influencia nos seus resultados terapêuticos. Isso não é da agora, né? Desde a época de Hipócrates, né, já se tinha um debate disso. Tem relatos até antigos de pessoas que inventaram um bastãozinho de metal, dizia que tinha poder curativo e as pessoas se sentiam melhor. Depois um outro pesquisador colocou e mostrou que não era um efeito que a pessoa achava que aquilo era melhor. Mas sempre foi meio confuso a medicina. Até que na década de 40, né, um pesquisador fez um trabalho bem organizadinho e mostrou com a pílula sem efeito nenhum. Foi até curioso que é da minha área, né, para pacientes com enxaqueca, melhorava a dor de cabeça. Ou seja, uma pílula de farinha, uma pílula de açúcar, eu dizia para a pessoa que aquilo funcionava e a pessoa se sentia melhor e melhorava. E você comparando pessoas que tomavam aquela pílula de farinha, que teoricamente não tinha efeito nenhum para nada, uma pílula de açúcar, não tinha obviedade nenhuma daquilo melhorar, se sentiam melhor do que os que não tomavam nada. E aí se saiu todo o estudo mostrando que esse é o chamado efeito placebo, que vocês conhecem muito bem. Só que depois que o tempo foi passando, a gente percebeu que existia o contrário do efeito placebo. O efeito placebo é o quê? Você acredita tanto no remédio que ele vai te fazer bem, que ele faz bem para você. Mesmo não tendo dentro do seu princípio ativo nada que justificasse isso. Pra vocês terem impacto disso, né? Toda pesquisa com vacina, por exemplo, eu fiz parte da pesquisa da vacina de Covid. Me aplicaram uma coisa, eu não sabia se era placebo ou se era a vacina. No final eu vi que eu tinha tomado a vacina mesmo. Minha colega que tomou comigo, ela tomou placebo, e depois que saiu o estudo, ela teve que tomar vacina, né? Eu não precisei tomar porque eu já tinha tomado a vacina. Perceba que foi moldado até todas as pesquisas médicas baseadas na importância desse efeito placebo. Pra vocês terem ideia, chega a ordem de trabalho mostrando que 20 a 25% o paciente se sente melhor, melhora sintoma, melhora sinal de doença só por ele acreditar naquilo. Então o efeito placebo é muito relevante. E o contrário dele, que é isso que eu estou falando para vocês agora, o nocebo também existe. Ou seja, por isso que eu estou falando cuidado de ler bula. Se você começa a ler bula, se você começa a ver um monte de vídeo falando mal do remédio, tem uma grande chance de você sentir aqueles efeitos colaterais. É todo mundo assim, Júlio? Não. Da mesma forma que o placebo não é para todo mundo, o nocebo não é para todo mundo. Pra vocês terem ideia, às vezes vou explicar de remédio, tem paciente que me interrompe, fala, ó, doutor, não fale muito não. Porque se você falar, eu vou sentir. E é isso que é essa particularidade do ser humano, né? Eu, Júlio, explico para todo mundo que pode e não pode acontecer. Ou eu tento explicar. Quando o paciente me interrompe, ou quando ele não quer, eu pergunto, você quer que eu te explique quais são os efeitos e tal? Muitos, não são poucos não, falando, ó, não quero não. Não é esse o tratamento, eu vou fazer o tratamento. Se eu tiver alguma dúvida, eu falo. E meus pacientes, eu geralmente oriento assim, ó, tome a medicação, você quer saber os efeitos? Quer saber? Eu explico mais ou menos quais são os mais comuns, não tem como a gente falar todos, né? E os que são muito curiosos, não é incomum mandar para minha secretária, manda vídeo de tal e tal remédio, porque às vezes a pessoa, e eu sou assim, né? Eu quero saber o que está acontecendo com o meu corpo, eu quero saber como aquele remédio funciona. E a maior parte dos pacientes querem saber isso. Ou seja, não fique dando destaque em efeito ruim, também não fique imaginando que vai acontecer uma coisa ruim com você. O ideal é você saber como o remédio funciona no seu corpo, até para você identificar. Se você for desse perfil, que com frequência você saber de qualquer efeito colateral você sente, evite ter contato com isso. É esse tipo de público que eu acho que tem que entender. Mas por que eu explico para todos os meus pacientes? Porque o efeito placebo está ali também presente. Se ele sabe como o remédio funciona, se eu explico para ele como age no corpo dele, sem dúvida nenhuma, só minha explicação e ele acreditar no que eu estou falando, se ele me procurou, é porque ele acredita em mim, né? Aquilo vai ter efeito benéfico. Então hoje eu, Júlio, eu explico os efeitos colaterais mais importantes e explico de forma mais intensa os efeitos da medicação, porque ela vai funcionar no seu corpo e como ela funciona, os trabalhos que comprovam o funcionamento dele. Na minha área, por exemplo, para dor, tem remédio que foi inventado para epilepsia e funciona para dor. Se eu não explico em detalhe, o paciente abre a bula, descrédito. O Júlio está me dando remédio para epilepsia, mas eu estou com dor, então eu explico esses detalhes. A média da população, das pessoas, vão querer saber, vão imaginar o funcionamento, vão ser otimistas e vão achar que o remédio vai funcionar
E o meu tratamento vai ter o efeito do remédio que funciona, que tem estudos mostrando, mas sem dúvida nenhuma o efeito placebo também vai estar embutido ali no benefício para ele, né? E é assim mesmo, né? E o nocebo eu tenho que ter cuidado com aquele perfil de paciente que vai exagerar nos efeitos colaterais, nos sintomas, que eu vou explicar direitinho para ele, de forma rápida, e sentir se ele quer saber mais ou não quer saber, tá bom? Espero ter ajudado. Abraço.